Vamos começar mais uma Lumissa, semanas 4 e 5. Então, é a soma de trabalho de 2 semanas da Luísa Costa, que está fazendo essa arte aqui. A gente está fazendo o acompanhamento dela, uma direção de arte, uma mentoria gratuita. Chame do que quiser. Nós chamamos de Lumissa. Então, vamos lá. A apresentaçãozinha já está crescendo, né? Tá ficando cada vez mais complexa, mas é sempre muito legal acompanhar as apresentações da Luísa aí, ó. Então, vamos lá. Oi, YouTube, oi, chat e oi, Marco. Bom, nessas 2 semanas eu fiz alguns estudos baseados no que eu senti que seria útil para mim. Fui encontrando as referências conforme eu necessitava. Foquei grande parte do tempo em resolver os personagens, mas foi meio frustrante tentar aplicar os estudos e não conseguir um resultado que me agrada. Estou penando muito para resolver o rostinho do grifo. Não consigo adicionar pequenas sugestões de pelo nessa região, e nem gerar muita volumetria. Me parece meio flat ainda. Se você puder me dar alguma sugestão, eu ficaria muito feliz. O rosto da elfa foi mais tranquilo, porém ainda estou pensando em como resolver os materiais da roupa. Queria que fosse algo parecido com o estudo da página 2. Você vê que já começa bem quando temos páginas de apresentação, né? Então, página 2, versículo 3, é ali que você encontra onde eu estou tendo mais dificuldade. Beleza, Marco? Beleza, vamos lá. Acho que é isso. Ansiosa pelos seus feedbacks, obrigado. Para quem não sabe do que a gente está falando, ó, começamos então com essa thumbnail, depois ela avançou para essa thumbnail e composição tonal, depois ela fez esse color composition e agora temos estudos que eu pedi para ela fazer e um avanço no render. Então, vamos lá. Próxima etapa aqui, página 2, versículo 1. Estudos. Estudos de Caroline Gariba. Então foi a sugestão que a gente fez para ela de pegar um pouquinho, passar um tempo ali estudando como a Carol Gariba resolve os rostos das personagens que ela pinta, porque ela pinta personagens, especialmente personagens femininas, muito bem, assim, com uma delicadeza, uma simplicidade no traço e acaba resolvendo super bem. Tem aqui Anska. Aí você me pegou, hein? É Anska Nguyen. Anska Nguyen. Line art de Guillaume e color final de Anton Zemskov. Muito legal. E a ideia aqui, pessoal, é fazer um estudo de observação, mas não apenas copiar literalmente, mas é copiar de uma forma consciente para quando você precisar aplicar isso em algo de criação, você já tem alguns macetes, algumas soluções visuais para aplicar. Não só copia os seus estudos, sabe? Tipo, se você estiver estudando qualquer coisa, não precisa ser só de pintura, pode até ser de desenho. Se você está fazendo um estudo de observação, é legal que você tenha sempre um ponto final ali, uma entrega para aquele estudo, sabe? Para você fazer o ciclo completo de um estudo. E esse ciclo pode ser de um estudo de observação, depois você aplica esse estudo em algo de criação, e agora vem o segredo que eu não falo muito, mas o ideal é que depois disso você ainda... O terceiro passo do estudo. Você ensina alguém. Copia, aplica numa criação e depois você ensina. Isso aí é uma sugestão muito boa, porque quando você para ensinar alguém sobre aquilo que você estava estudando, é como se fosse a maior prova de que você realmente prestou atenção no que você está estudando, tá? Vamos lá. Próxima página. Então, página 2, Graffiti Studio, Eric Kenji e Arthur Guimaldinov. Muito legal. Conversei com a Luísa durante a semana, né? E uma das coisas que eu comentei com ela, assim, é que quando ela fosse apresentar esses estudos, que ela não tinha feito, era criar o fundo também colorido, para você ter um contexto para as cores que você fez aqui, né? Tipo, as cores dela já estavam muito boas, estavam bem corretas, mas dentro de um contexto de, por exemplo, essa apresentação dela, que tem cores muito quentes, as cores pareciam diferentes do que as reais, né? As originais. Então, quando você coloca um fundo com essas cores mais roxo, que vai para um violeta ali, ele dá um contexto muito melhor para a sua pintura. Então, o que é ótimo, assim. Já dá um outro aspecto, sabe? Página 3. Mike Mishkin. E esse aqui tá escrito: deixei em PB, pois tinha muita variação de cor, e isso me atrapalhou um pouco na hora da cópia. Beleza. Line Blizzard. Color Final. Ekaterina Shapovalova. Moon Colony. Legal. Eu acho que essa daqui é uma das coisas mais difíceis de pintar pra Hearthstone e parecer legal, assim, sabe? Que são penas e pelos. Duas coisas muito difíceis mesmo, e que
foi o que você até comentou que tem bastante dificuldade, né? A questão da occlusion, Luísa, eu comentei com ela também, pessoal, durante a semana, que eu sentia que dava para cavar um pouquinho mais algumas oclusões. O que seria isso? Era pegar aqui, por exemplo, nessa asa, e dar só uma escurecidinha de um jeito bem pontual, tipo assim, ó, só numa oclusão, pra criar alguns shapes mais fundos e, de novo, pontualmente, mas que gerasse uma volumetria um pouquinho melhor nessas áreas, porque no geral estava ficando com uma carinha mais lavada. Já melhorou bastante do que estava, mas eu ainda acho que dava para ir um pouco mais fundo, sabe, Luísa? De longe, principalmente, você consegue enxergar uma relação até melhor entre os valores. Em outras pinturas também estavam rolando a mesma coisa, sabe? Ou aqui, nessa pintura aqui, com certeza absoluta você conseguiria usar um valor mais escuro só para usar naquela oclusão, sabe? Aquela. Sabe o que eu tô falando, né? Aquela lá. Ó. Pontualmente. De longe, a relação entre esses valores fica muito melhor quando você tem só um... Cara, é um tequinho, sabe? Um tequinho. Mas já melhorou bastante do que você tinha me apresentado. Mas ó, como dava pra ir além. Aqui já ficou bem melhor, ó. Eu gostei bastante dessa oclusão aqui, dessa linha mais escura, né? Bem bacana. Vamos para o próximo. Nossa, fez bastante estudo, ótimo. Rafael Zanquetin. Nossa, só nome de gringo, hein, meu? Janketin. Como é que fala isso aqui, cara? Esses gringos. Gringo nada, fique. Aqui é Brasil, rapaz. Tá achando o quê? E o Mike Mishkin também aqui. As velas ainda não consegui aplicar. Não, tudo bem, beleza. É uma coisa que é super difícil e que você já pegou bem dos estudos aqui do Rafa, é essa variação na temperatura ao longo da vela. Então você vem para tons mais frios, depois você satura eles, vai para tons mais quentes aqui. Tem uma variação de temperatura muito legal que o Rafa usa, sabe? E no caso dele, você pode perceber que não são necessariamente cores muito discrepantes, sabe? Tipo, ele não usou um azul para fazer a cor fria. Nesse caso, ele usou cores mais dessaturadas. E o Rafa ele faz isso muito bem. Se você pegar algumas artes dele, tem imagem que parece que ele tá fazendo uma variação muito grande na matiz. Só que ele não faz uma variação tão grande na matiz. Ele brinca mais com essa questão da saturação, sabe? Colocar coisas com a matiz parecida, ou bem próxima, pelo menos. Só que aí ele vai variando muito, muito rápido na saturação. Ele coloca tons bem dessaturados e tons saturados muito próximos. E dá esse tipo de efeito aqui, ó. E eu achei que você acabou percebendo esse tipo de efeito muito bem aqui também. Dava até para exagerar um pouquinho mais, mas você já captou muito bem a ideia. E a última imagem que seria a pintura já aplicada, com os estudos aplicados, né? Então, rapidinho, a Sami perguntou, nunca entendi o que é matiz. Matiz é uma das propriedades das cores, que faz qualquer cor que você imaginar ser aquela cor. Então, existe matiz, saturação e valor, né? Ou iluminação de qualquer cor. Então, a junção dessas três características formam uma cor. Então, matiz é literalmente isso aqui, ó, na roda de cores. É você passear entre a matiz, é você passear nessa característica aqui das cores. Saturação é da direita para a esquerda aqui e o valor é de cima para baixo. Então, essas são, digamos assim, os três eixos que fazem uma cor ser uma cor, tá? Rue, o que você tá rindo aí, Melissa? Eu adorei os estudos, achei que ficaram excelentes. Espero que você tenha feito de forma consciente, porque eles vão ser bem exigidos aqui nas aplicações, né? Eu achei que você aplicou muito bem. O estilo de pintura tá bem hearthstonesco. Tem muitas qualidades, eu vejo que tem várias áreas que você precisa terminar de pintar, tipo fundo, ainda falta bastante trabalho e tal. Alguns elementos da mesa, mas acho que você pegou bem a essência do que faz uma pintura de Hearthstone parecer uma pintura de Hearthstone, né? Eu entendo que você falou do grifo, e eu acho que dava para você melhorar numa relação de temperatura da luz e da sombra. Acredito que o grifo, especialmente, ele ficou um pouco monocromático demais. Mas eu acho que esse tipo de resultado funciona muito bem para Hearthstone. Tá com muita carinha de Hearthstone. Então, nesse caso, eu até aconselharia você só continuar pintando mesmo e finalizar a pintura porque já tá muito legal. Mas eu entendo que ao mesmo tempo você
não quer só fazer algo muito legal. Provavelmente você quer que eu aponte algumas coisinhas para você mexer e para arrumar coisas que estão te incomodando. Eu acho que especialmente o rostinho dá pra gente puxar um pouco o acabamento. Tem até um pouco a ver com o que eu comentei sobre oclusões um pouquinho mais escuras. Alguns pontos um pouco mais escuros vão valorizar bastante a sua pintura, sabe? Então eu vou tentar fazer um paint-over aqui. Eu vou ficar um pouco em silêncio, tá, pessoal? Pra fazer um paint-over, mas eu acho que já tá muito bacana. Acredito que mais uma semana de render já é o suficiente para você finalizar, tá? Essa aqui é uma carta que ela... A gente pode até ter essa sensação de que ela demorou para ser feita. Mas como você está preparando o seu portfólio, preparando ali o terreno para que você possa trabalhar com isso de uma forma muito mais confortável, acredito que as próximas vão ficar cada vez mais rápidas, tá? De novo, eu acredito que você tá levando um tempinho a mais. Acho até que você deve estar ansiosa para terminar logo isso, mas calma, a gente está preparando o terreno para que as próximas fiquem ainda mais fáceis, beleza? Então, deixa eu me preparar aqui. Espero que vocês não se incomodem com o meu silêncio. E vamos lá, tá? Vamos que vamos. Resumidamente, o que eu estou tentando fazer aqui, e eu acho que ficaria muito bacana de fazer, se você pudesse fazer, era buscar por algumas transições um pouquinho mais duras no rosto. Quando você faz uma pintura e usa uma gradação muito baixa de valor, né? Tipo, tem pouco contraste, o que acontece é que a sua pintura ela acaba parecendo ainda mais suave do que ela deveria. Como a gente está falando do rosto dos personagens, e isso deveria chamar bastante atenção, é legal que a gente traga mais nitidez e mais hard edges, né, transições duras para essa região. Naturalmente a gente vai olhar, mas você reforçar esse efeito vai dar um aspecto de mais bem acabada a pintura também. Tem um recurso do nosso olho que chama fóvea. Isso é uma parada que gera mais nitidez no nosso ponto focal, digamos assim. Se você parar e fazer esse exercício, pega aí algum objeto aí, sei lá, qualquer coisa, uma chave aqui. Pega uma chave e olha para qualquer coisa que você tiver aí perto e olha para esse elemento, tá? Você vai perceber que na sua visão periférica tudo fica mais embaçado, entre aspas, tudo fica mais desfocado.
não necessariamente acontece um blur, tá? Não é esse blur, ou você vai resolver sempre com um pincel de aerógrafo, mas você vai perceber que tudo que está no seu ponto focal, ele fica muito mais nítido, tá? Muito, muito, muito mais sharp. E a gente consegue simular esse efeito não só com trazendo nitidez, mas também trazendo mais áreas, essa área sharp que a gente chama, né? Que é uma área com um pouquinho a mais de contraste e de nitidez, que são transições mais duras mesmo. Vocês já pararam para testar aquela ferramenta de nitidez do Photoshop? Tem uma ferramenta aqui que ela é a Sharpen Tool. Vocês já viram o que essa ferramenta faz? Essa Sharpen Tool, ó. Se você tentar ficar puxando esse Sharpen, o que ele está fazendo... Ó, eu fiz de um jeito bem bizarro só para vocês entenderem o que o Sharp, que a gente está acostumado a ver de efeito no Photoshop, faz. Ele aumenta o contraste. Ele traz 2 pontos de valores distantes e ele aproxima a distância entre eles e aumenta o contraste. É isso que o Sharp faz. Então a gente consegue simular esse efeito na pintura fazendo a mesma coisa. É o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que a gente tem baixo contraste e nas suas pinceladas elas acabam até ficando e parecendo bem suaves, assim, ó. Olha isso aqui. Tá vendo que ela parece meio suave a transição? Então, para eu aumentar essa nitidez, eu escureço um pouco mais para dar mais contraste e eu reduzo a distância entre esses dois valores, criando uma hard edge. Isso gera nitidez. E eu acho que na sua pintura, Luísa, você está tendendo a fugir um pouco dessa nitidez nas áreas importantes da peça, sabe? E eu acho que dá para você forçar um pouco mais isso, puxar essas transições duras nas áreas de foco da sua imagem, que é para você simular esse efeito do olho, né, das áreas de maior nitidez da nossa visão. E porque a gente vai olhar mais para cá, o resto você consegue deixar um pouquinho mais solto, sem um acabamento super nítido, assim, sabe? Entre aspas, nítido, né? Então você consegue soltar um pouquinho mais a pintura e não se preocupar tanto com o acabamento de ficar fazendo micro detalhes e micro informações em áreas que você não tem tanto interesse, que não são a sua área focal. Por isso que você vê algumas pinturas que são feitas até rápidas, assim, e elas têm um acabamento que parece que a pessoa perdeu muito tempo, mas é porque elas estão focando e trazendo nitidez aonde realmente importa. Criando essa ilusão de nitidez, tipo, sei lá, no rosto do personagem e o resto fica mais solto. Isso fica muito bonito. Mas não é à toa que isso é feito. É para simular esse efeito da nossa visão, tá? O pessoal tava perguntando ali se é FOV. Não é FOV. Vou pegar até no Wikipedia. Que essa fovea centralis. Se alguém quiser pesquisar depois, ó. É isso aqui. A fovea é responsável for Sharp Central Vision. Para essa nitidez central da visão, né? Que é basicamente isso que eu falei. É você pegar um elemento e aonde você aponta a sua visão, o entorno fica mais desfocado, tá? Mas na verdade a gente deixa mais nítido aonde é a nossa área de interesse. E a gente sempre faz isso, sacou? Então a gente, na pintura, simula um pouco desse efeito. Tá vendo que ela parece um pouquinho mais nítido? E isso não é à toa. Tipo, eu não tô falando disso à toa. Já é, sei lá, a segunda ou terceira arte que eu te dou feedback, assim, de pintura. E eu percebo que você tem essa tendência de deixar muito solto em áreas que mereciam mais nitidez. E dessa forma você consegue concentrar o poderio, assim, da sua pintura aonde realmente importa. Para não gastar energia em áreas que não importam, tá bom? Isso é bem legal até para você conseguir pintar mais rápido também, tá, pessoal? A última coisa que eu queria fazer era trazer um pouco mais desse ciano, que tá quase um verde, né? Um pouquinho mais na asa. E talvez um hard light seja melhor para isso. Vou testar. Mas é bem sutil. No sentido que em questão de matiz, tá indo para um azul um pouquinho roxo demais. Legal. E aí, dessa forma, a gente consegue até distanciar a questão dessa relação de temperatura que eu estava comentando mais cedo também. Eu acho que dá pra gente dar uma distanciada um pouquinho melhor na temperatura das áreas que estão iluminadas das áreas de sombra. Não é algo extremamente necessário,
para Hearthstone, tá? Você consegue pintar muito bem e conseguir trabalhos muito legais, assim, de Hearthstone, criando essas pinturas mais monocromáticas mesmo. Aí é uma questão 100% pessoal, não é que você precisa fazer, mas só uma distância mais... Acho que só essa distância de temperatura não vai te fazer mal, não. Mas aí pode levar isso como um feedback mais opinativo, sabe? Tipo, a minha opinião e não como uma direção, necessariamente. Tá bom? Algo que traria essa mesma diferença, assim, talvez fosse trazer um pouquinho mais dessa luz quente de leve no grifo. Mas eu não sei se eu quero isso, tá? Mas seria uma outra forma de você fazer isso aqui que eu tô fazendo. No caso, o que eu tô usando aqui é um pincel mais suave, agora sim, para tirar um pouco mais de informação das áreas de sombra. Porque eu acho que você tá colocando aí agora, de uma forma oposta ao que eu tava falando, colocando muito detalhe, muito valor, muita informação nas áreas de sombra, sendo que a área de sombra você pode dar uma simplificada muito melhor. Você fez isso bem nessas regiões aqui e tal, mas acabou escapando um pouco em outras áreas. Mas já tá muito legal, sabe? Eu tô sendo crica agora. Ó, essa seria a diferenciação do grifo que eu faria. Tá vendo que é um pouquinho mais volumétrico, é coisa muito sutil, tá? E um pouquinho mais sharp também. Deixa mais nítido. Eu não sei muito bem distribuir essa hierarquia muito bem. Você diz a hierarquia de contrastes? De detalhes também. Eu acho que você pode deixar mais evidente sempre a área próxima dessa região aqui, né, da área de foco. O resto você pode tirar mais contraste também. E sempre que for área de sombra, usar baixo contraste sei lá, é o melhor macete que você pode fazer. Áreas de sombra pode usar pincel mais suave, criar menos contraste já vai ajudar bastante, sabe? Tirar a informação sempre ajuda. Mas acho que você fez bem, não vou reclamar disso não, tá? Que eu achei que esse elemento que tá na patinha do grifo, tô achando que ele ficou um pouquinho pequeno para Hearthstone. Então, sabe aquele a mais, assim, de detalhe, que eu acho que no universo do Hearthstone esse cristal deveria ser um pouco maior. Às vezes o modelo dele realmente é assim. Mas eu acredito que esse cristal poderia ser, tipo assim, mais evidente. Deixe em negrito caps lock, exato. Sempre lembre disso. Sobre o cabelo dela, eu gostei da forma que você resolveu. Eu acho que faltou só uns fios mais soltos. O cabelo de Hearthstone, eu sei que ele tem esse aspecto que parece uma escultura, né? Tipo, bem grosseira também, em negrito e caps lock. Mas eu acho que faltam alguns traços mais soltos nesses cabelos, só pra não parecer completamente engessado, sabe? Eu faria algo mais assim. Eu não tenho certeza se é uma boa ideia. Se
Tipo, se eles usam muito isso no Hearthstone. Capaz de não. Mas acho que um fiozinho ou outro solto, sabe? Só pra quebrar essa silhueta muito perfeita que tá agora, sabe? Só pra parecer um material diferente mesmo. Tipo isso, sabe? Faz uma ponta dupla. Aqui você já tinha feito essa ideia, né? Tem mais alguma dúvida, Luísa, que eu posso te ajudar? Porque, sinceramente, tirando essas coisas que eu falei, é basicamente só pintar, né? Só continuar. Tá muito legal já. Eu acho que tem muitas outras coisas que eu mudaria nessa pintura, pra ser bem sincero. O metal ficou bem bacana também. Bem bom. A questão da roupa dela, tu acha que tá funcionando? Eu ainda vou dar uma refinada. Você comentou, né, no texto que você queria que ficasse algo nessa vibe aqui, da sua referência da Graffiti Studio, certo? Eu acho que sim. Eu acho que já tá funcionando muito bem. Uma coisa que você poderia fazer, se quisesse, era só separar melhor o que é braço do que é tronco, sabe? Porque em questão agora de desenho, se você começar a analisar demais, eu não consigo ver muito bem essa separação do braço com o peito dela, o tronco dela. Sei lá, parece uma coisa só. Talvez fazer um valor mais simplificado ou mudar as cores, fazer isso aqui dourado, sabe? Tipo, muda um pouco o design pra facilitar a leitura de longe, você entende? Porque como tá meio mesclado em questão de valor, não parece que tem uma separação de um elemento pro outro. Ou uma linha mesmo mais escura também possa resolver essa sua dificuldade. Por isso que eu falei, né? Tomar cuidado, nossa, tomar um cuidado enorme com essa tangente aqui, ó, do braço encostando no corpinho dela. É que essa pose, no final das contas, foi a nossa escolhida e ficou a melhor mesmo, né? Mas, tipo, se você tivesse uma clareza de pose e um espaço negativo mais evidente entre o braço e o corpo, isso não seria um problema nessa etapa da pintura. Lembra que eu tava falando? É por causa exatamente disso. Então, se você não sabe do que eu tô falando, volta no vídeo anterior ou 2 vídeos pra trás que eu falo exatamente sobre espaços negativos, né? Mas eu acho que é isso, Luísa. Já tá funcionando. Eu acho que você não precisa nem voltar na roupa, viu? Pra ser sincero, a atenção já tá bem distribuída nessa região aqui. Se for voltar, volta só pra resolver problemas e não pra adicionar detalhes. Porque você já tem bastante informação nessa região aqui e tá bem pintado o suficiente que se você começar a pintar demais, pode começar já a estragar um pouco a sua pintura. Finaliza o cenário, finaliza as outras coisas. Vamos passar um verniz aí, ó, e mandar pra galeria, que isso aqui ficou muito show, muito show. Aplausos. Então, ó, aplausos aí pra Luísa, acho que ficou bem legal, tá ficando muito boa a imagem. É uma peça excelente de portfólio. E agora eu já tô nessa de, tipo, já tô pensando nas próximas, tá? De verdade. É concluir isso aqui, embalar e mandar pro cliente, certo? E espero que a galera também esteja curtindo aí. Eu vejo que sempre tem muito apoio pros vídeos da Lumissa. E tenho certeza que ela tá muito feliz também com o retorno da nossa comunidade. E, ó, lembrem de seguir também a Luísa aí nas redes sociais, no Instagram, principalmente, né? ArtStation e tal, pra a gente continuar vendo as produções dela. Beleza? Valeu, Luísa. Boa produção. E muito obrigado por compartilhar com a gente aí essa pintura. É nóis. Tchau, tchau.